Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e já vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Que a bênção do nosso Pai Celeste esteja sobre você hoje e todos os dias da sua vida e também, é claro, sobre toda a sua família. E a gente, como sempre, agradece por seu carinho, por sua audiência, por sua amizade, por você estar sempre conosco aqui no programa A Voz da Profecia. E se porventura tem alguém aí que hoje está vendo esse programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Quarteto Arautos do Rei e eu e todos que integram aqui o Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação, nós abrimos nossos braços e recebemos você com muito carinho. Aqui nesse programa a gente tem sempre testemunho e hoje você vai ver o testemunho da Joelma, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Você vai ver como que essa mulher foi impactada pelas verdades da Palavra de Deus e essas verdades benditas transformaram a sua vida. Você vai ouvir o Quarteto Arautos do Rei cantar, eles cantam e encantam, são verdadeiros ministros de louvor que têm usado o dom que Deus lhes deu para a glória do nome do nosso Deus eterno. E eu terei o prazer, como sempre, de compartilhar com você a palavra de Deus. Já viu aí o título do sermão? Sim, sim, não, não. Afinal de contas, o que é isso? De onde que vem isso? Quem foi que nos disse essas palavras e qual o significado dessa orientação bíblica? Você já vai ver. Isso é importante para mim, isso é importante para você. Estamos juntos, no ar, o seu programa A Voz da Profecia. Podes falar de paz quando há guerras aqui.
seguindo pela estrada sem saber onde ir. Todos correm sem ver o fim. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, pode ser também, se apenas estenderes a mão. Muitos estão buscando essa paz em coisas que não têm valor. Não tem valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz É possível somente em Deus. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, tão doce paz. É possível somente em Deus, em Deus, em Deus. A nossa entrevistada de hoje é lá de Nova Friburgo e ela é apaixonada pela palavra de Deus, tanto que chegou a fazer teologia e se tornou pastora da igreja evangélica que ela frequentava. Mas chegou um momento da vida em que ela precisou tomar uma decisão muito difícil e ela vai nos contar como isso aconteceu hoje. Oi, Joelma, que prazer estar conversando com você. Como foi, Joelma, essa decisão de se tornar pastora? Olha, essa decisão, ela aconteceu há alguns anos atrás, assim que eu conheci a Cristo, né? E eu percebi que Deus tinha realmente um chamado para mim, né? Que Deus queria me usar para alguma coisa que naquele momento eu não sabia o que era, mas que eu me coloquei à disposição. Fiz o Instituto Teológico, levaram 2 anos e alguma coisa. Na época, o meu irmão, quando eu comecei a frequentar a igreja, o meu irmão, ele também começou a frequentar a igreja adventista. E ele começou a falar algumas coisas para mim, mas eu não aceitava naquele momento as coisas que ele me dizia, porque eu estava em outra igreja, né? Então eu não aceitava, às vezes eu dizia para ele que era melhor a gente não conversar sobre aquilo, que não era legal até ele ficar falando aquelas coisas que ele dizia para mim, que não estava certo, que estava na Bíblia, mas ele sempre falava para que eu lesse muito a Bíblia. E como eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito da palavra de Deus, e isso me levou a fazer o Instituto Teológico, eu realmente lia a palavra de Deus e muitas vezes eu percebia que tudo que meu irmão dizia estava certo. E eu comecei realmente a não me sentir mais bem na igreja onde eu frequentava. Os meus amigos, né, que estavam lá sempre foram pessoas muito queridas. Eu sempre amei aquelas pessoas, aquela era a minha casa. E de repente eu comecei a não querer mais estar ali. Não por causa das pessoas que eram muito amadas, mas pelas coisas que eram ensinadas e que não estava de acordo com aquilo que eu lia na palavra de Deus. E isso começou a pesar. Era muito conflitante para mim ter que ficar num lugar, numa igreja e não poder falar as coisas que eu estava descobrindo. Tinha uma cobrança muito grande comigo mesma com relação a isso. E aí foi o momento que eu me desliguei, né? Me desliguei, cumpri toda a minha agenda para não ficar em falta com ninguém.
mas saí de lá, deixei muitos amigos, porque eu sabia que eles não poderiam me salvar, eu tinha que fazer uma escolha. Eu conhecia a palavra, eu não podia fazer de conta que essa palavra não fazia parte da minha vida, porque ela é a minha vida. Então não tinha como eu simplesmente ler, ignorar, deixar para trás. Não, aquilo para mim é a verdade. Então como fugir da verdade, né? E hoje eu consigo perceber o porquê que foram tantas lágrimas, né, para poder conseguir chegar até aqui no momento de me decidir. E hoje também muitas pessoas que eu tive contato, que eu tive oportunidade de falar de Jesus, seguem a Cristo. Então, muita dor que a gente passa no momento de decisão, depois é que a gente vai entender o porquê. E hoje eu consigo entender o porquê e sigo aí feliz na Igreja Adventista, fazendo o meu trabalho. Eu sei que tem muita coisa ainda para eu fazer, mas eis-me aqui, né? Um abraço, Joelma, que o Senhor continue lhe abençoando muito. Todos os que vivem aí em Nova Friburgo, é um prazer ter a companhia, ter a audiência de vocês todos e parabéns pela sua decisão de seguir as verdades da palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, devemos viver não de acordo com a palavra do pastor, do padre, do bispo, do reverendo, seja quem for. Claro que a gente respeita todas as pessoas e a gente sabe que, mesmo que às vezes cometamos algum equívoco em nossa interpretação da Bíblia, normalmente as pessoas são muito sinceras no seu jeito de entender, de ensinar, mas nosso compromisso maior e primeiro é com o Senhor e com sua palavra. Se é assim que a palavra do Senhor diz, assim viverei, segundo a palavra do Senhor. Parabéns, amiga, por essa sua decisão e porque Deus tem usado você para que tantas outras pessoas, dezenas de pessoas, sejam conduzidas pelo caminho do Senhor, pelo caminho das verdades bíblicas. E eu estou aqui com um presente nas minhas mãos, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Na verdade, isto aqui é uma série de estudos bíblicos. Esse material já é conhecido por muita gente aí pelo Brasil e pelo mundo, mas se você que está me assistindo agora ainda não tem esse DVD, eu quero dar para você de presente, e é assim, de graça, é verdade, não lhe custa absolutamente nada. Há uma equipe, um time muito especial aqui, que na Novo Tempo a gente chama de Anjos da Esperança. Essas pessoas queridas, voluntárias, já pagaram a conta para que você possa receber esse material nas suas mãos sem lhe custar nada. Aqui você vai aprender ensinos bíblicos com base nas cartas do apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que você vai amar esse material. Peça que a gente lhe manda, o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente sempre no horário comercial. Outra possibilidade, se você preferir, é mandar mensagem pelo WhatsApp. O número você vê aí na tela, você então anota esse número aí e manda uma mensagem de texto para a gente dizendo que você quer o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. E ele vai chegar às suas mãos, tá bom? Para abençoar a sua vida. Hora de um pequeno intervalo, mas eu já volto. E a gente vai ver o significado dessas palavras do Mestre. Sim, sim, não, não. Fica aí. Que privilégio ter a sua companhia. Muito obrigado porque você agora escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Certamente você poderia fazer outras coisas, mas você prefere estar aqui. Muito obrigado. Não sei se você está vendo o programa inédito na quarta-feira à noite, ou se você está vendo alguma das nossas reprises aí ao longo da semana. Como eu dizia quando apresentava o programa Além dos Fatos, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. É sempre um prazer e uma alegria, além de, claro, grande privilégio poder desfrutar aí da sua companhia
estar com você, estar na sua presença. E antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus para nos orientar no estudo da sua palavra. Vamos lá? Ore a Deus comigo. Pai querido, nessa hora, Senhor, nosso coração se volta a Ti os nossos pensamentos, Senhor, com uma súplica, um pedido. Fica conosco, Senhor, e concede-nos entendimento da Tua santa palavra, para que esta seja luz em nossos caminhos. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje pensando um pouquinho em palavras de Cristo apresentadas no famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma exposição sobre aspectos do significado da lei de Deus, feita pelo próprio legislador divino. São palavras abençoadas do Senhor Jesus Cristo. No Sermão do Monte, Cristo explica a profundidade e a extensão dos 10 mandamentos, registrados na Santa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Mas o Sermão do Monte está aqui. No caso, no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte fica nos capítulos 5, 6 e 7. Vamos lá, vamos à Bíblia? Eu sei que há pessoas que gostam de abrir a Bíblia e acompanhar a leitura no próprio texto que você tem aí em mãos, então abra a sua Bíblia aí. Já abriu? Mateus capítulo 5. E como eu disse, o Sermão do Monte está aqui dos capítulos 5 a 7. Veja, aqui mesmo no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 21, do verso 21 a 26, na verdade, Jesus destaca o 6º mandamento da lei de Deus, que diz assim: não matarás. Aí se você avança um pouquinho na leitura, vai ver que a partir do verso 27 até o verso 32, Cristo apresenta as implicações do 7º mandamento da lei, que é não adulterarás. Mas eu quero pensar um pouco com você a partir do verso 33, do verso 33 a 37. Você vai ver que o Senhor Jesus, aqui nesses versos, ele se concentra no 9º mandamento da lei, que diz: não dirás falso testemunho, mas Jesus também apresenta algo a respeito do 3º mandamento da lei, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos ler o texto? Eu disse Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Está escrito assim: vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O Senhor Jesus nos dá essas orientações. E interessante que, à primeira vista, o mandamento de Jesus aqui contra essa questão dos juramentos parece ser de importância menor em relação aos outros mandamentos. Afinal, por exemplo, como a gente pode comparar uma simples palavra não cumprida com o ato de matar alguém? No caso mencionado aqui por Cristo, né? O mandamento não matarás. Como a gente pode comparar uma palavra não cumprida com a infidelidade conjugal? No entanto, o Senhor Jesus enfatiza essa questão da importância do que nós falarmos seja sempre verdadeiro. Sabe por quê? Porque nossas palavras estão no centro de tudo que nós fazemos. Quando as palavras não são honestas, todas as nossas relações, elas começam a desmoronar. Imagine num casamento, quando
um cônjuge perde a confiança no outro, ou quando filhos perdem a confiança nos pais. Imagine você quando um paciente perde a confiança nas palavras do seu médico, ou quando sócios de uma empresa, eles mentem um para o outro. Nesse mundo de pecado, um dos maiores problemas que há entre os homens, um dos maiores problemas da humanidade, é exatamente que falar a verdade tornou-se uma virtude muito rara. E como cristãos, nós fazemos parte da solução e não do problema. Você e eu, nós somos chamados para solucionarmos esse problema e não torná-lo ainda mais profundo, mais real, mais permanente. Nossas palavras, disse Cristo, elas devem ser sempre verdadeiras. Quando Jesus diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Cristo está dizendo assim, olha, se você disser sim, que a verdade seja correspondente ao sim. Porque se você disser sim e a verdade for não, então o que você está dizendo vem do maligno, vem do diabo. Agora, se você diz não e a verdade é sim, da mesma forma, o que você está dizendo vem do diabo, vem do maligno. E você me dirá aí, mas complicado, hein, pastor? Muito difícil para a gente, eu não tenho dúvida de que realmente é muito difícil dizer a verdade, somente a verdade, sempre a verdade. E a razão disso é que nós somos imperfeitos, nós somos egoístas, nós somos maldosos, impuros, mentirosos. Mas essa é a vontade e é o propósito de Deus para nós. E você sabe que tudo que Deus planeja para os seus filhos objetiva sempre o nosso bem, nossa felicidade. O desejo de Deus, o conselho de Deus, a vontade de Deus, a determinação do Senhor é que nós sempre falemos 100% a verdade. E o que for diferente disso, está escrito, palavras de Cristo, vem do maligno, vem do diabo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, o Senhor, referindo-se ao inimigo, a Satanás, ele diz assim que ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, disse Cristo. E quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque disse Jesus, ele é mentiroso e é o pai da mentira. O diabo é a personificação da mentira, da falsidade. Por outro lado, claro, Jesus é a própria personificação da verdade. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, João, referindo-se a Jesus, quando veio a essa terra para viver, morrer por nós, ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio, diz João, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja, graça no sentido de bondade, de amor, de misericórdia, disposição de perdoar, mas também, diz João, cheio de verdade, porque Jesus era verdadeiro, ele era autêntico. Jesus ensinou e viveu a verdade. Ele disse, você conhece essas palavras do Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Nós, filhos de Deus, não estamos ligados ao pai da mentira, ao diabo. Nós estamos ligados àquele que é a própria verdade. É o nosso convívio com Cristo que nos influencia e nos transforma, nos capacita. A verdade no coração do cristão expulsa e vence a mentira. Assim nós nos tornamos pessoas dignas, honestas, verdadeiras, confiáveis. Oh, que Deus nos ajude. Precisamos tanto dessa ajuda de Deus, não é? Precisamos tanto desse convívio, desse relacionamento com o nosso Senhor, para que, influenciados e transformados por Ele, nós nos tornemos essas pessoas dignas, sérias, confiáveis,
que falam a verdade e sempre a verdade e somente a verdade. Eu amo um texto de Ellen Goldwhite, que está no livro Educação, página 57. Eu tenho essas palavras gravadas na minha mente, de tanto que eu gosto, de tanto que eu já li. Ellen White diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Oh, essas palavras são muito lindas, não é? É desse tipo de homem que o mundo precisa. E quando fala de homem aqui no sentido homem e mulher, é desse tipo de gente que o mundo precisa. Gente verdadeira e honesta. Gente que tem a coragem de chamar o pecado, o erro pelo seu nome exato, mas não só apontando o erro dos outros, mas reconhecendo os seus próprios erros. Gente que seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, pelo que é certo, pelo que é direito, ainda que caiam os céus. Oh, como esses homens, como essas mulheres, como essas pessoas são admiráveis. É isso que eu e você, é assim que eu e você devemos ser, assim que nós devemos viver. Nós cristãos, de maneira individual e também coletiva, pensando agora como igreja, nós devemos viver e pregar somente a verdade. O apóstolo Paulo diz que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Baluarte quer dizer esteio, apoio, suporte, fundamento. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Isso está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Essa verdade sobre a qual Paulo se refere é a verdade revelada, a verdade bíblica, que em essência é o próprio Cristo, porém tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos ensinou, Ele mesmo falou, mas também aqueles que foram usados pelo Senhor por meio da sua palavra, sejam os profetas, sejam os apóstolos, todos aqueles que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A igreja do Deus vivo deve se basear na palavra de Deus e deve ensinar a palavra de Deus, porque a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Eu aproveito e digo agora uma palavra aos meus colegas de ministério que estão me assistindo. A gente sempre tem aqui na Novo Tempo a honra de ter pastores das mais diferentes denominações religiosas que assistem à TV, assistem aos nossos programas, e eu sei de pastores de diferentes igrejas que assistem o programa A Voz da Profecia. Eu não sei qual o título que você recebe, se é assim de pastor ou de pastora, talvez de bispo, de reverendo, de apóstolo, presbítero, padre, seja qual for. Mas eu falo agora especialmente para você que é um líder religioso, assim como eu sou. Você que tem tido a honra dada por Deus de pregar o Santo Evangelho, independentemente de qual seja a sua denominação religiosa. Ouça aqui, meu amigo, minha amiga, nossa missão é pregar as verdades bíblicas e todas elas. Nós não fomos chamados para anunciarmos as nossas ideias e opiniões. Você sabe que hoje todo mundo está cheio de opinião, não é? Eu acho, eu creio, eu penso, eu digo e, enfim, a gente vive num mundo assim, todo mundo cheio de opinião. E nesse contexto de pós-modernismo, se diz inclusive que não existe verdade absoluta, cada um faz sua própria verdade, cada um tem sua verdade. O que é verdade para você pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser para você, e fica assim, cada um na sua, está tudo certo. Não, está tudo errado. Existe sim uma verdade absoluta que é Deus, e essa verdade absoluta se revela por meio da Santa Bíblia, a sua palavra. E nós, pregadores do Evangelho, nós não pregamos a nossa verdade, mas a verdade bíblica.
Nós pregamos o assim, diz o Senhor, aquilo que está escrito, porque a segurança para todas as pessoas, para todos os filhos de Deus, está naquilo que o Senhor revela por meio da sua parábola. Aliás, por meio da sua palavra. É que eu estou aqui na minha mente com uma parábola contada por Cristo, que eu julgo ser oportuna para a nossa reflexão agora. Estou pensando no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você sabe, Mateus 24 registra o chamado sermão profético, apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui em Mateus capítulo 24, a partir do verso 45, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do servo fiel e do servo mau. Eu vou ler esse texto agora, Mateus capítulo 24, verso 45 até o 51, está escrito assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado ou feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. História forte, não é? Palavras fortes de Cristo. Aqui é uma promessa para o servo bom e fiel, mas há uma tremenda advertência de juízo e de castigo para o servo mau, para o servo infiel. E veja que essa parábola contada com Cristo, por Cristo, ela está no contexto da necessidade de vigilância e preparo para a segunda vinda de Jesus. Essas palavras do Mestre, elas se aplicam especialmente aos líderes da Igreja de Deus. Jesus diz que o servo bom e fiel, o servo prudente, a quem ele deixa encarregado de cuidar dos seus demais servos, para lhes dar sustento a seu tempo, para alimentá-los no tempo devido, na hora certa. Você compreende aqui? Deus está dizendo para você e para mim, especialmente para nós que temos função de liderança na Igreja de Deus, que nós devemos alimentá-la com a palavra certa para esse tempo. Não fique dizendo o que é politicamente correto, mas o que é biblicamente correto. Essa é nossa missão como pregadores. A gente alimenta a igreja com o sustento, com o alimento correto, quando a igreja é alimentada com a palavra de Deus. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, está na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Eu me lembro que, inclusive, quando me formei em 1987, faz tempo, não é? Eu e a minha turma, nós pegamos esses versos, esse conselho de Paulo a Timóteo e aplicamos como sendo assim o lema da nossa turma. Quando Paulo diz que Timóteo deveria se aplicar à leitura e à pregação da palavra, eu vou ler, esse texto é tão lindo, está aqui, olha, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu faço questão de ler para você. Todos nós pregadores precisamos ter sempre essas palavras em mente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Qual é o pedido insistente que Paulo faz ao jovem pastor Timóteo? Ele diz assim: peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ei, prega, diz Paulo, a palavra.
Quando ele diz a palavra, está se referindo à palavra de Deus, o texto sagrado, prega a palavra e corrija, repreenda, exorte, mas faça isso, diz Paulo, com toda a paciência e com doutrina, ou seja, que seja o ensino de Deus, da palavra de Deus, não seu, não da sua cabeça, não a sua opinião, não a sua ideia, mas pregue a palavra de Deus. Pois virá um tempo, diz Paulo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, ouça isso, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vai lá, Timóteo, e pregue a palavra. Se for preciso repreender as pessoas, repreenda, mas faça isso com paciência. Faça isso baseado na palavra, faça que o seu ensino seja com doutrina. E mais do que isso, faça o trabalho de um evangelista e cumpra completamente o seu ministério. Nós não fomos chamados para dizer só o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Nós, pregadores da palavra de Deus, não pregamos só aquilo que agrada, mas aquilo que salva. O verdadeiro evangelista consola os incomodados e incomoda os conformados. Não raras vezes, é verdade, as verdades bíblicas, elas são desagradáveis aos ouvidos do pecador. Muitas vezes, o ensino do Evangelho se confronta com a nossa natureza, com a nossa vontade deturpada pelo pecado. A mensagem bíblica é contrária à natureza pecaminosa, mas essa natureza precisa ser redimida e transformada. Por isso ela precisa sim ser confrontada com a palavra de Deus. Hoje, na maioria dos púlpitos, dos altares, se prega um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem transformação. Um evangelho onde não há necessidade de negação do nosso eu, da nossa vontade egoísta. Um evangelho sem santificação. Por isso é que muitas vezes se vê uma igreja sem Bíblia, sem conhecimento, sem conversão, uma igreja sem compromisso com as verdades bíblicas, sem fidelidade a Deus. Por isso que muitas vezes se vê uma igreja infrutífera e inoperante, cristãos que vivem um cristianismo tímido, condescendentes com o mundo e com o pecado, uma igreja sem poder, sem vida e sem vitória. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Lembre-se da advertência do Senhor na parábola do servo fiel e também do servo mau. Além do servo mau, infiel, ele não alimentar a igreja, ele a explora e a maltrata. Então, disse Jesus, ele vai comer e beber com ébrios. E eu lhe pergunto, pastor, pastora, onde você tem se alimentado? Com quem você tem andado? Sua pregação revela a sua nutrição. Porque lembra que Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se não nos alimentamos das verdades bíblicas, como que nós poderemos oferecê-las? Cada um dá o que tem, não é assim? Claro, como eu posso oferecer o que eu não tenho? Uma vez eu fui pregar numa igreja lá em Belém, no Pará, e depois do sermão eu estava ali à porta da igreja cumprimentando os irmãos, e depois que todos passaram, veio um senhor já idoso, e ele começou assim a ter uma conversa agradável comigo, e houve um momento quando ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim, pastor, muitas vezes a gente vem à igreja com fome, com desejo enorme de receber a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Ele estava falando, é claro, de fome não no sentido físico, mas no sentido espiritual. E ele disse, pastor, a gente vem à igreja com fome, com muita fome, mas aí o pregador vai e serve um chazinho de camomila com bolacha creme cracker. É sério, ele falou desse jeito. Eu nunca mais esqueci isso.
A gente vem com tanta fome, pastor, e o pregador serve um chazinho de camomila com bolacha ou biscoito creme cracker. Ei, chazinho de camomila com biscoito creme cracker não mata a fome de quem tem muita fome. O que mata a nossa fome espiritual, o que nos alimenta e nos nutre para a vida eterna é a palavra do Senhor. E depois que o irmão me disse isso, eu disse assim para ele, o senhor então está dizendo que eu servi um chazinho de camomila com bolacha creme crack? Ele disse, não, pastor, não estou falando do seu sermão, não. Eu disse, ai. E eu voltei para casa aquele dia pensando, ó Deus, me ajude a pregar a tua palavra e somente tua palavra, porque a palavra de Deus é alimento nutritivo, que nutre para a vida eterna. É da palavra de Deus que o povo precisa, é da palavra de Deus que a igreja precisa. Por isso eu estimulo você, pregador do Evangelho, pregue sempre a palavra. Até porque se você e eu nós não pregarmos a palavra, um dia virá o nosso Senhor e nós teremos que dar contas a Ele do que nós fizemos, do que nós pregamos, como nós vivemos nosso ministério. E Jesus na parábola diz assim, que o Senhor virá e castigará o servo mau. E ali haverá choro e ranger de dentes. Significa que a vinda do Senhor é certa e a recompensa também. O servo bom e prudente, certamente ele será grandemente abençoado pelo Senhor, porém o servo mau e imprudente, ele terá que colher as consequências de sua negligência. Isso é tremendo, hein? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Por isso, viva, fale, e pregue sempre a verdade, somente a verdade. O fim dos mentirosos é muito triste. Apocalipse 21, verso 8. Lá está escrito que um dia todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte, ou seja, é a morte eterna. Não é para o lago de fogo e enxofre que nós iremos, pela graça de Deus. Mas para isso nós temos que viver, falar e anunciar sempre a verdade. Nós cristãos somos chamados, irmãos, para nós apresentarmos e vivermos a verdade, somente a verdade. Você já ouviu dizer que a mentira tem perna curta? Esse ditado eu entendo que significa assim, que mentira não vai muito longe, né? Mentira tem perna curta. Em algum momento se descobre a verdade, a mentira tem perna curta, a mentira não vai muito longe, mas ouça aqui uma coisa, mesmo que alguma mentira vá longe, um dia o seu caminho acaba. Isso é palavra de Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14. Então é assim, a mentira pode ir muito longe, mas um dia vai acabar sim, um dia a verdade será revelada, porque Deus há de trazer a juízo, guarde isso, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, e tomara que no dia, quando nossas obras forem levadas e trazidas a juízo, que sejam obras boas, porque nós vivemos, nós amamos, nós falamos, nós pregamos a verdade, e somente a verdade. Por isso que Jesus disse sim, sim, não, não. Se você disser sim é porque a verdade corresponde ao sim. Se você disser não é porque a verdade corresponde ao não. Porém, se você disser sim e a verdade for não, se você disser não e a verdade for sim, então isso procede do diabo. Você está seguindo o pai da mentira e juntamente com o pai da mentira você será destruído um dia. Tomara que isso não seja para mim e nem para você. Eu quero terminar lembrando agora o destino dos que dizem a verdade. Esse é o nosso destino, pela graça de Deus. Salmo 15, versos 1 a 3. Eu vou terminar com esse texto lindo. Eu disse Salmo 15, versos de 1 a 3 somente. Olha que maravilha. Está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
O salmista faz uma pergunta, e a pergunta é essa: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar na sua casa? Quem viverá eternamente na presença do Senhor? Quem vai morar no teu santo monte? E a resposta: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. A pessoa autêntica, a pessoa que parece o que é, não é hipócrita, não é falsa, é verdadeira, que pratica a justiça. Eu tenho aprendido que justiça está associada à santidade. Seria o mesmo de dizer aquele que vive em santidade e de coração fala a verdade. Porque quando nós convivemos com aquele que é santo, com aquele que é puro, com aquele que é a própria personificação da verdade, então, inevitavelmente, nós viveremos em santidade. Quem vive em santidade, de coração fala a verdade. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo atuando em nós transforme a nossa vida. Veja, quando o salmista diz que os salvos, os que habitarão na presença do Senhor, estarão no reino de Deus, são aqueles que de coração falam a verdade. Não significa que a gente vai alcançar a vida eterna porque nós falamos a verdade. Seria mérito nosso porque nos tornamos pessoas honestas. Você fala a verdade porque você foi perdoado e transformado pela verdade. E a verdade é Cristo. Nós seremos salvos porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E quando verdadeiramente isso acontece, então nós somos transformados pela graça e pelo poder de Cristo. E quem experimenta essa transformação na vida, torna-se uma pessoa verdadeira, torna-se uma pessoa honesta. Que Deus nos ajude. O mundo precisa de gente honesta, de gente honrada, de gente digna. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, não é? No meio dessa crise de integridade, tanta gente que nos decepciona, que parece confiável, mas depois a gente percebe que se perde pelo caminho da desonestidade. Oh, que triste, que realidade caótica a gente vive hoje. Mais do que em qualquer outro tempo, o mundo precisa de gente digna, gente direita, gente honesta, gente que viva a verdade, gente que fale a verdade, gente que prega a verdade. É para esse tempo e para esse momento que Deus está chamando você. Coloque-se nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, Tu sabes o quanto eu preciso da Tua ajuda, quanto eu preciso que o Senhor me transforme, me modifique para que eu seja uma pessoa diferente, para que eu seja uma pessoa verdadeira. E creia, se você orar assim nas mãos do Senhor, permanecer, Ele vai atender a sua oração. Deus vai transformar a sua vida e você será uma pessoa honrada e digna. Bênção de Deus para os seus semelhantes, luz de Deus no meio da escuridão. E o quarteto vai cantar agora uma linda canção, que em realidade é como se fosse uma oração, colocando-se inteiramente nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, eu me entrego por completo e peço que me ajudes, que o Senhor me transforme. Essa precisa ser a minha e a sua oração. Ouça agora, Arautos do Rei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo
ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Eu não tenho dúvida de que o Senhor recebe essa oração cantada com muito prazer. Eu tenho certeza que no coração de Deus há uma grande disposição de receber todos os pecadores que humildemente reconhecem sua necessidade e se colocam nas suas mãos, nas mãos do Senhor. Outro dia, conversando com alguém, eu disse assim: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E essa pessoa me disse assim: pastor, eu aceito, mas eu tenho uma dúvida. E eu disse: qual é? E a pessoa me disse: será que o Senhor me aceita? Porque eu aceito Ele, porque eu sei que o Senhor é bom, mas será que o Senhor me aceita sendo tão mal como sou? E o que você acha que eu disse para ela? Eu disse: claro que aceita. O amor de Deus é tão grande que Ele recebe todos os pecadores, por piores que eles sejam. Tanto é que Ele recebeu a mim, Ele recebe você também. E tem algo lindo ainda mais que eu preciso lhe dizer. Quando você aceita Cristo e Ele recebe você, Ele aceita você, Ele tem o poder de transformar você. Se você permanecer junto dEle, o Senhor não só nos aceita, mas Ele muda a nossa vida. Eu já vi muita gente desonesta, falsa, hipócrita, corrupta, que depois que recebeu Cristo como seu Salvador pessoal e foi recebida por Cristo, teve a vida transformada e hoje é gente honrada, digna, honesta, luz de Deus no meio da escuridão. Deus nos aceita sim, e Deus também nos transforma sim por sua graça e poder. Que Ele abençoe você, que Ele continue guiando os seus passos. Confie no Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo por mais essa mensagem, Senhor. É um desafio enorme viver o que Jesus pregou quando disse sim, sim, não, não. Ajuda-me, Senhor, e todos que estão orando comigo, para que nós vivamos dessa maneira, dizendo, divulgando, pregando sempre a verdade e somente a verdade. Nas Tuas mãos nós nos colocamos, Senhor, clamando por essa bênção e por essa transformação em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Fé em Deus, é pelo poder de Deus que a gente vence. A vitória, quando a gente permanece com o Senhor, é certa, é inevitável, porque Deus é Deus e ao Senhor todo louvor e glória. E se Ele permitir, a gente se encontra outra vez semana que vem. Combinado? Um abraço. Tchau.